Um jovem milionário foi um dia até a casa humilde de sua empregada, e o que aconteceu lá deixou ele em lágrimas. 2 anos trabalhando na mansão. 0 faltas. Até aquela segunda-feira, Rafael podia ter ignorado. Todo mundo ao redor disse para ignorar. Contrata outra, segue em frente, é o ciclo. Mas ele não ignorou. Atravessou a cidade, desceu do carro, foi a pé por uma estrada de terra batida que o carro não conseguia entrar. E quando ele empurrou aquela porta, o que ele viu ali dentro mudou tudo. Não só a vida dela, a dele também. Esta é uma história que vai tocar seu coração. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Em um condomínio fechado no Alphaville, erguia-se uma mansão que parecia saída de revista, fachada de vidro espelhado, piscina de borda infinita, garagem com 4 carros importados, cada um mais caro que o apartamento que a maioria das pessoas mora a vida inteira. Funcionários circulando em silêncio pelos corredores de mármore, porque o tipo de riqueza que existia ali não precisava fazer barulho. Ali morava a família Cavalcante. Antônio Cavalcante, o patriarca, tinha construído uma das maiores construtoras do estado com as próprias mãos, ou melhor, com a frieza das próprias decisões. Era o tipo de homem que media tudo em resultado: relacionamentos, funcionários, até o próprio filho. Vera, a mãe de Rafael, tinha aprendido cedo que naquela casa o silêncio era mais seguro que a opinião. Ela era gentil, do tipo de gentileza que aparece em pequenos gestos, um sorriso para a faxineira, um obrigada que os outros esqueciam de dar. Mas Vera tinha aprendido a não enfrentar Antônio. Era mais fácil assim. E Rafael? Rafael tinha 26 anos e era a síntese de tudo aquilo. Inteligente, bem vestido, bem falante, filho de um homem poderoso, criado para um dia sentar na mesma cadeira que o pai. Tinha estudado nos melhores colégios, passado férias em Lisboa, em Miami, em Tóquio. Tinha um apartamento próprio no Itaim que usava nos fins de semana, além do quarto imenso na mansão. Tinha tudo. Menos uma coisa que nenhum dinheiro do mundo compra: a habilidade de enxergar quem está do lado. Entre os funcionários da mansão estava Janaína, 23 anos, uniforme simples, sempre bem passado, olhar baixo. Chegava antes das 7 da manhã, limpava, organizava, lavava, ajudava na cozinha e sumia no fim da tarde como se nunca tivesse estado ali. Ela nunca faltava, nunca reclamava. Nunca tocava em nada que não fosse seu. Em 2 anos, Rafael não sabia nem o nome dela direito, sempre esquecia. Não era maldade, era indiferença, que às vezes é pior. Certa manhã, ele deixou a carteira escorregar do bolso na sala de estar. Dentro, R$ 2.300 em dinheiro, 3 cartões sem limite definido, a chave reserva do carro. No outro dia, encontrou tudo sobre a banca do quarto, dobrado com cuidado, intacto. Janaína disse sem levantar os olhos: "O senhor deixou cair." Ele pegou a carteira, enfiou no bolso e saiu. Nem obrigado ela escutou. Então chegou aquela segunda-feira. Janaína faltou. O administrador da casa, seu Décio, um homem de 50 anos que trabalhava com a família há quase uma década, deu de ombros quando Rafael perguntou: "Esse pessoal some do nada, senhor Rafael. Mando chamar uma diarista para cobrir." Rafael assentiu, mas alguma coisa não fechou. Ela nunca faltava, 2 anos, 0 faltas, e agora nada, sem aviso. Naquela noite havia uma festa na cobertura do apartamento do Gustavo, melhor amigo de Rafael desde o colégio. Vista para a cidade inteira, DJ, champanhe importado. O tipo de festa que eles faziam toda semana, como se fosse algo especial. Rafael ficou num canto com o copo na mão, olhando São Paulo brilhar lá embaixo. Foi quando Isabela chegou ao lado dele. Isabela era namorada do Gustavo há 3 anos. Bonita, articulada, filha de uma família que tinha tanto dinheiro quanto a dos Cavalcante, e 2 vezes mais. "Você tá apagado hoje", ela disse, encostando no parapeito. "O que foi?" A Janaína não apareceu, a empregada.
Isabela piscou. E ela nunca faltou. Rafael, ela riu com leveza. Você está preocupado com uma empregada? Amor, elas somem, aparecem, somem de novo. É o ciclo. Chama outra amanhã. Esse tipo de gente faz isso. 2 anos sem faltar não é ciclo, ele respondeu. Então, ela vai aparecer segunda. Isabela pegou uma taça na bandeja do garçom. Para de pensar nisso. Você está aqui para se divertir. Rafael ficou em silêncio. Sabe o que é seu problema? Ela continuou. Você é igual à sua mãe, sentimental demais. Seu pai pelo menos tem cabeça de empresário. Você precisa aprender a separar o que é seu do que não é. Ela se afastou sorrindo. Foi encontrar o Gustavo. Rafael ficou olhando o horizonte. Igual à sua mãe. Aquilo ficou entalado nele de um jeito que ele não esperava. Na manhã seguinte, às 7 da manhã, horário que ele normalmente ainda estava dormindo, Rafael estava de pé, chamando o motorista. Precisamos ir para Araçariguama. Rogério, o motorista, virou no banco da frente com uma expressão que tentava ser neutra e não conseguia. Araçariguama, senhor. No interior? Isso, perto daqui. Vamos. O Alphaville ficou para trás. A cidade foi mudando pela janela do carro, como um filme que ninguém pediu para ver. As mansões foram virando condomínios. Os condomínios, prédios pequenos. Os prédios, casas simples. Depois, casas humildes, muitas de barro. O asfalto liso foi rachando aos poucos até que sumiu de vez e virou terra batida, seca, levantando poeira atrás do carro. Árvores de cada lado. Silêncio que a cidade não tem. O carro diminuiu a velocidade. Não consigo continuar nessa estrada, senhor, disse Rogério. Tem muito buraco. O carro pode travar. Rafael olhou pela janela. Uma estrada de chão esburacada, com mato alto dos 2 lados e uma placa de madeira amarrada num galho que mal dava para ler. Tudo bem. Fica aqui. Ele desceu e foi a pé. Perguntou a uma criança que andava de bicicleta descalça. Perguntou a um senhor que capinava à beira da estrada com um facão. Seguiu as indicações com os pés afundando levemente na terra fofa. Até chegar. Uma casa de barro. Paredes de adobe grossas, cor de terra, telhado de telha colonial velha, com musgo nas bordas, uma janela pequena com madeira no lugar de vidro, uma porta de tábua com o trinco amarrado por um arame. Ao redor, silêncio de interior. Pássaro, vento. De dentro vinha uma tosse seca, depois uma voz fraca, quase um sopro. Água, por favor. Rafael empurrou a porta. O cheiro de terra úmida veio primeiro. Depois, os olhos foram se acostumando com aquela cena. Uma mulher deitada num colchão fino, diretamente no chão de cimento batido, coberta com um lençol que já não tinha cor definida. O rosto encovado, os lábios rachados, os olhos fechados com o esforço de quem usa toda a energia só para respirar. Ao lado dela, um menino de uns 8 anos, miúdo demais, magro demais, quieto demais para a idade, segurava um copo de plástico verde, vazio. Ele olhou para Rafael sem medo, sem surpresa. Só olhou, como se já não esperasse muita coisa de ninguém. Sobre a mesa, nada. No fogão de 2 bocas, nada. Na geladeira velha que estava num canto, um plástico de margarina vazio e uma garrafa com um fundo de água. Rafael pegou a garrafa, ajoelhou ao lado da mulher. Com cuidado, levantou a cabeça dela e ajudou a beber. Ela engoliu devagar, como se até isso custasse. Ele ficou ali, ajoelhado no chão de cimento batido de uma casa de barro que cabia dentro da sala da mansão, onde tinha dormido na noite anterior. E não conseguiu se mexer. A porta rangeu. Janaína entrou com um saquinho plástico na mão. Remédios comprados fiado na farmácia da cidade vizinha, como ele descobriu depois. Ela viu Rafael ajoelhado ao lado da mãe. Parou. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Simplesmente ficou incrédula. Como você me achou? Ela perguntou. A voz estava rouca.
olhos vermelhos de quem não dormiu ou chorou, provavelmente os dois. Perguntei para as pessoas, até conseguir chegar aqui. Ela olhou em volta, como se estivesse verificando o que ele tinha visto. A casa, o colchão, a geladeira vazia, o menino com o copo vazio na mão. E pela primeira vez em 2 anos, Janaína não conseguiu manter o olhar baixo. Era vergonha, não de ser pobre. Era a vergonha de ser vista. Por que você não avisou? Rafael perguntou, mais suave do que esperava. Podia ter mandado mensagem, podia ter pedido... Pedir o quê? Ela respondeu baixinho. Não é obrigação de ninguém. O menino puxou a manga da blusa dela. Tô com fome, irmã. Rafael enfiou a mão no bolso e estendeu dinheiro para Janaína sem pensar 2 vezes. Ela recuou um passo. Não precisa. Eu me viro. Havia algo naquela voz que ele não esperava. Não era teimosia. Era a última coisa intacta que ela tinha e ela não ia deixar ninguém tirar. Era não ser comprada por dinheiro. A mãe abriu os olhos devagar. Olhou para a filha. Depois para o estranho ajoelhado ao lado dela. E com um esforço que parecia custar tudo, sussurrou. Aceita, filha. Pelo seu irmão. Uma lágrima desceu pelo rosto de Janaína. Ela estendeu a mão. Rafael saiu. Voltou 40 minutos depois. Rafael teve que fazer 2 viagens pela estrada de terra até a porta da casa. Arroz, feijão, frango, leite, pão, frutas, biscoitos, um botijão de gás, uma sacola de remédios com a lista que Rafael tinha fotografado na farmácia da cidade. Janaína ficou parada na porta vendo tudo chegar sem conseguir falar. Cozinhou em silêncio. Serviu a mãe primeiro, com paciência, colher por colher, soprando para esfriar. Depois o menino que comeu com aquela pressa de quem não sabe quando vai comer de novo. Só então ela encheu o próprio prato, uma porção menor que a dos dois. Por que só agora serviu o seu? Rafael perguntou. Ela levantou os olhos para ele pela primeira vez sem desviar. Como eu poderia comer antes deles? Rafael não respondeu, mas aquela frase ficou e doeu. Nos dias seguintes, Rafael voltou. Percorreu a estrada de terra todo dia com o motorista Rogério. Levou um médico particular, um clínico que atendia os Cavalcante há 20 anos e que ficou levemente constrangido com o endereço. Mas foi. Providenciou exames. Comprou uma cama de casal para substituir o colchão do chão. Sentou com o menino, que se chamava Cauã, e ajudou com a lição de escola. Você sabe fazer conta de divisão? Cauã perguntou com a voz tímida. Sei. Minha professora fala que é a mais difícil. A sua professora está certa, mas a gente treina e fica fácil. Eles ficaram 1 hora na mesa com o caderno aberto. A notícia correu pelo bairro. Um carro chique na estrada de terra todo dia, homem de roupa boa entrando na casa de barro da Janaína. Os comentários foram de todo tipo. Uns achavam bonito, outros desconfiavam do motivo. Alguns diziam que ninguém faz nada de graça. Até que chegou nos ouvidos de Isabela. Ela ligou para Rafael numa tarde. Gustavo me contou que você está indo naquele interior todo dia. Tô. Rafael respondeu seco. Rafael, a voz dela tinha aquele tom de quem está prestes a dar um conselho que não pediu. Você tem noção de como isso parece? As pessoas vão falar, já estão falando. Que as pessoas falem, ele disse. Não é só isso. Seu pai está sabendo. Ele está furioso. Você tem reunião com os sócios na quinta, você cancelou. Você tem compromissos. Você tem uma vida. Isabela. O quê? Que mais você quer falar? Silêncio. Só quero que você pense bem, ela disse. Esse tipo de coisa parece bonito no começo, mas você vai cansar. Eles vão ficar dependentes de você. E quando você parar, vai ser pior do que se nunca tivesse começado. Você entende? Rafael ficou olhando a parede por um momento. Eu entendo que você nunca precisou de ninguém, ele disse. Isso é sorte, Isabela, não é mérito. A ligação terminou.
No jantar de domingo, Antônio Cavalcante bateu o copo na mesa de mármore. Chega, quero conversar. Rafael largou o garfo. Do outro lado da mesa, Vera olhava para o prato. Eu soube que você está gastando dinheiro com aquela empregada, que você cancelou reunião por causa disso, que você está indo num interior toda semana, como se fosse serviço social. Não é toda semana, é todo dia. Antônio abriu os braços. Para quê, Rafael? Você me explica? O que você está tentando provar? Nada. Então para. Não vou parar. Rafael falou com a voz firme. O silêncio na sala de jantar ficou pesado. Vera continuou olhando para o prato. Você sabe que eu comecei do zero? Antônio disse, mais baixo agora, aquele tom que usava quando queria parecer razoável. Eu não tive nada que vocês têm. Trabalhei 30 anos para construir isso. E você quer jogar fora? Eu não estou jogando nada fora, pai. Rafael encostou no espaldar da cadeira. Você sabia que ela chegava todo dia antes das 7? Em 2 anos, 0 faltas. Você sabe onde ela mora, a situação que ela vive? Antônio não respondeu. Eu também não sabia, Rafael disse. Mas agora sei. E não consigo fingir que não sei. Vera levantou os olhos do prato pela primeira vez. Olhou para o filho e sorriu. Antônio não viu, mas Rafael viu. A mãe de Janaína melhorou nas primeiras semanas. Ficou sentada. Começou a comer sozinha. Pediu para ver a novela. Chamou Rafael pelo nome uma vez, com aquela voz rouca, e ele respondeu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas o corpo tinha chegado num ponto onde a melhora era só um intervalo. Numa quinta-feira de madrugada, o hospital ligou. Rafael estava lá em 10 minutos. O choro de Janaína no corredor era aquele choro que não faz barulho. Saía do peito, dobrava a pessoa no meio, não parava. Ela estava encostada na parede com as mãos sobre o rosto. Cauã estava sentado num banco ao lado, segurando o casaco dela no colo, quieto. Rafael sentou ao lado do menino. Cauã olhou para ele. Ela não vai voltar mais, né? Não, mas ela sempre estará com você. Cauã ficou em silêncio por um momento. Depois, e você vai embora agora. Rafael olhou para aquele menino de 8 anos que tinha feito essa pergunta com a naturalidade de quem já foi abandonado antes. Eu não vou a lugar nenhum, ele disse. Cauã não falou mais nada, mas encostou o ombro no braço de Rafael e ficou ali. Depois do enterro, a casa de barro ficou silenciosa demais. Janaína ficava horas sentada na cadeira da cozinha, olhando para a janela de madeira. Cauã parou de fazer barulho, parou de perguntar coisas, parou de pedir. Crianças que aprendem a não pedir são as mais tristes de ver. Uma semana depois, Rafael apareceu com 2 copos de café. Sentou na cadeira do lado. Ficaram em silêncio por um tempo. Então ele disse, eu quero fazer um convite, e você pode recusar, tudo bem, mas preciso falar. Janaína olhou para ele. Eu tenho um apartamento no Itaim. Ele segurou o copo com as 2 mãos. Fica no meu nome, eu não uso. Tem 2 quartos. O Cauã pode ir para uma escola particular a 5 minutos dali. Você continua trabalhando. Com carteira assinada, salário combinado, folga garantida, mas sem depender de 2 horas de estrada de terra todo dia, sem escolher entre remédio e comida. Ela não respondeu. Não é caridade, ele disse. Caridade é quando você dá algo e vai embora. Eu não quero ir embora. Janaína olhou para Cauã, que dormia no canto. Ficou olhando por um longo tempo. Por que você faz isso? Ela perguntou finalmente. Rafael pensou antes de responder. Porque eu passei 26 anos com tudo e não via nada. E aí eu percorri uma estrada de terra até sua casa e vi uma menina servir a mãe e o irmão antes de comer. Ele parou. Não consigo desaprender isso. Uma lágrima desceu pelo rosto dela. Ela balançou a cabeça afirmando que aceita. Quando Antônio Cavalcante soube, não gritou. Foi pior que gritar.
Chamou Rafael ao escritório, sentou na cadeira de couro que sempre usou para assinar contratos milionários e falou com aquela voz baixa e fria que Rafael conhecia desde criança, a voz que significava que a decisão já estava tomada. Você escolheu ajudar uma empregada em vez de ficar com sua família. Tudo bem. Então viva com as consequências dessa escolha. Pai, ele disse. Mas o pai interrompeu. Você está fora da empresa, fora da herança. Antônio abriu as mãos como se estivesse encerrando uma reunião. O apartamento do Itaim já está no seu nome. Não posso tirar. Então fica com ele. O resto você não terá um centavo dessa família. Rafael ficou olhando para o pai por um momento longo e pela primeira vez na vida não sentiu medo daquela voz. Tudo bem, ele disse. Eu aceito. Antônio piscou. Incrédulo. Não esperava isso. Rafael saiu do escritório sem olhar para trás. No corredor, Vera o esperava encostada na parede com os olhos cheios de lágrimas. Ela tinha ouvido tudo. Não disse nada. Só pegou a mão do filho, apertou forte e soltou. Era como se falasse em silêncio. Filho, estou contigo. Era tudo que ela podia dar. E era o suficiente. 3 meses depois, o apartamento no Itaim não era mais o mesmo. Havia uma bicicleta no corredor, desenhos de canetinha colados com fita na geladeira, uma mochila escolar pendurada toda manhã na cadeira perto da porta. Cauã entrou correndo pela sala num dia, caderno na mão. Rafael, tirei 10 em matemática, a conta de divisão. Rafael levantou do sofá e bateu na mão dele com força. Eu sabia. Falei que ficava fácil. A professora disse que eu sou o melhor da turma. Isso não me surpreende nada, ele respondeu feliz. Janaína apareceu na porta da cozinha, não com uniforme, com uma blusa própria, cabelo solto, avental amarrado na cintura. Olhou para Rafael com um sorriso pequeno, daqueles que não precisam de explicação. Ele sorriu de volta. Havia algo ali que nenhum dos dois tinha nomeado ainda. Mas os dois sentiam. Nas conversas que duravam até tarde, nos olhares que demoravam um segundo a mais que o necessário, no jeito que ela ria das piadas dele e ele ficava procurando novas só para ver ela rir de novo. Naquela noite, depois que Cauã dormiu, eles ficaram sentados na varanda com 2 copos de chá. Você já se arrependeu? Ela perguntou. De tudo que você perdeu por causa disso. Rafael ficou um momento em silêncio, olhando as luzes da cidade lá embaixo. Perdi empresa, perdi herança, perdi Isabela. Ele virou o rosto para ela. Mas eu tenho o Cauã tirando 10 em matemática. Tenho minha mãe que aparece aqui toda semana, escondida do meu pai. E tenho você. Janaína olhou para ele. Você tem eu? Ela repetiu baixinho, como se estivesse testando o peso daquelas palavras. Tenho, ele disse. Ela não desviou o olhar dessa vez. E pela primeira vez, desde que ele tinha percorrido aquela estrada de terra batida no interior até a porta de uma casa de barro, Rafael sentiu que estava exatamente onde precisava estar. Não em uma mansão, não no escritório do pai, ali, naquela varanda pequena, com aquela xícara de chá esfriando na mão, com aquela mulher que tinha lhe ensinado, sem querer ensinar nada, que existe um tipo de riqueza que nenhum pai pode cortar da herança. Amor. Vera apareceu no sábado seguinte, como tinha virado costume, com um pote de brigadeiro que dizia ser para o Cauã. Mas todo mundo sabia que ela fazia porque precisava de um motivo para vir. Sentou na cozinha com Janaína. Tomaram café. Conversaram por quase 2 horas. Quando foi embora, abraçou o filho na porta. Você é igual à sua avó, ela murmurou. Ela também via as pessoas. Rafael ficou com aquela frase guardada no coração. Naquela noite, depois que a casa ficou quieta, ele ficou de pé na varanda. São Paulo brilhava lá embaixo, milhões de janelas acesas, milhões de histórias que ele nunca ia conhecer. Mas ele fez a diferença em uma delas.
De dentro do apartamento vinha o barulho da televisão, a voz de Cauã cantando alguma coisa que tinha aprendido na escola, o cheiro de comida caseira. Ele não tinha comprado nada disso. Tinha construído percorrendo uma estrada de terra quando todo mundo disse que era bobagem. Tinha construído voltando no dia seguinte, e no outro, e no outro. Tinha construído sentando no chão de cimento batido de uma casa de barro, com um menino magro e ajudando uma família. E perdeu tudo o que achava que precisava para ganhar tudo que nunca soube que queria. Pela primeira vez, Rafael entendeu o que era ser verdadeiramente rico. Não era o saldo na conta, não era o sobrenome do pai. Era ter alguém que ilumina a janela quando você chega em casa. Era ter amor. Ajudar não é um gesto. É uma decisão que você repete todo dia. É voltar quando seria fácil não voltar. É ficar quando ninguém espera que você fique. É abrir mão do que o mundo chama de tudo para encontrar o que realmente importa. Rafael, então, encontrou o amor. Janaína e Rafael começaram a namorar, e tudo começou quando ele decidiu enxergar as pessoas à sua volta. Não pelo o que ela tem, mas sim pelo que ela é. E você, se estivesse no lugar de Rafael, teria ido atrás de Janaína? Teria desistido da herança? Comenta aqui. Quero saber o que você pensa. Se inscreve no canal e até as próximas histórias.